Graça e paz, meus amados. Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Você que está aqui na igreja, você que me recebe em sua casa. Eu quero te agradecer por essa oportunidade que a gente tem de tirar mais alguns instantes, mais alguns minutinhos para falar da palavra do Senhor. Não prometo que serei rápido, mas prometo que serei o mais breve possível. Para tanto, convido você a abrir sua Bíblia no livro de Filemão. Sim, Filemão. Vamos ler o livro inteiro, viu? Bom que já adianta a sua leitura anual da Bíblia. É um livro grande, pedi para o pastor projetar aí. Grande em conhecimento, né? Porque o trecho mesmo é curto. Bem curtinho. Vou ler com todos vocês ali na versão NVI projetada, para a gente poder ser breve. Sendo projetado aí. Achou aí? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão. Chegou. Tá vendo? Rapidinho. Chegou? Chegou aí também? Chegou em casa? Está sendo projetado. Olha lá. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você na sua casa. Graça e paz a vocês, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Ora, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que compartilhamos em Cristo. O seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para ordenar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Antes, ele era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Eu o enviei de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me servisse no seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. No entanto, não quis fazer nada sem a sua permissão, para que o favor que você fizer não seja forçado, mas espontâneo. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Ele é para mim um irmão muito amado, mas para você ainda mais, tanto como homem quanto como irmão no Senhor. Assim, se você me considera um companheiro, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Confiante na sua obediência, escreva você, sabendo que fará ainda mais do que peço. Além disso, prepare-me um aposento, pois espero ser restituído a vocês em resposta às suas orações. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações. Assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Feche seus olhos. Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, onde o Senhor já falou aos nossos corações. Te peço para que o Senhor continue falando, te peço para que o Senhor
abra os nossos corações para que possamos receber a Tua palavra. Prepara o nosso coração, prepara o nosso espírito para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nos dizer hoje. Nós te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Filemon. Viu, Marcelo? Cumpri, viu? Falei que ontem estávamos eu e Marcelo durante essa semana, no começo de semana, segunda e terça-feira, participando de um evento, né, do Pregue a Palavra, onde a gente foi treinado, a gente recebeu orientações de como pregar. E uma das brincadeiras que a gente fez, Marcelo, é que o livro de Filemon tem pouco texto. Aí eu lembrei, né, que no nosso último encontro aqui, a gente conversou sobre a carta de Romanos. E eu falei, né, que Romanos é um verdadeiro tratado teológico do apóstolo Paulo. Ele traz temas profundos, uma profundidade enorme naquele livro. A gente pegou uma parte do primeiro capítulo, onde teoricamente nem escreveu muita coisa, e conseguiu absorver coisas tão profundas do que Paulo disse, né, uma teologia tão profunda. Mas hoje a gente vai conversar sobre Filemon. É a carta mais curta do apóstolo Paulo. Em vez de dirigir uma comunidade inteira, ele se dirige a uma pessoa em particular. Não tem grande conteúdo doutrinário. Se você analisar, é praticamente um bilhete que Paulo escreve. São pouco mais de 300 palavras no original, não chegam a 400 no original em grego. E a gente vai vendo, é um bilhete. E diferente de Romanos, onde quem escreve a carta aos Romanos é Tércio, Romanos 16, 22 diz, Paulo vai ditando e alguém vai escrevendo, não. Aqui ele escreve o quê? De próprio punho. É algo pessoal. O que ele tem a dizer é um recado pessoal. É mais ou menos como se o pastor Eliomar escrevesse uma carta a você, mandasse um bilhetinho para você, para alguém, e te mandasse alguma série de recomendações, te mandasse algumas instruções básicas sobre algum assunto muito específico. E quando a gente vê lá no verso 1, diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo se identifica como sendo prisioneiro de Jesus Cristo. Isso se deve ao fato, em grande parte, dele ter escrito esse texto enquanto estava preso pela primeira vez lá em Roma, entre os anos 60 e 62. Não apenas isso, mas ele também endereça a carta que ele escreve juntamente com Timóteo a Filemon. E quando a gente vê Filemon, né, a gente dá uma olhada e vê que provavelmente Filemon era um grego converso que residia em Colossos, né, que era a região de Onésimo. Você acompanha isso comigo lá em Colossenses capítulo 4, versículo 9. Depois você dá uma olhada. Então provavelmente ele era de lá. Além de tudo, ele diz que a igreja se reúne na casa de Filemon. Para que a igreja se reunisse, para que uma comunidade se reunisse, a casa da pessoa tinha que ser grande, espaçosa. A gente viu que ele era dono de pelo menos um escravo, né, que no caso era Onésimo. Então ele era alguém de posses. Ele não era alguém que não tinha dinheiro, não era alguém que passasse por alguma necessidade financeira. Ele tinha completas condições de sustentar a sua casa. Era alguém bem de vida. E lá no verso 5, a gente vai ver algumas características importantes de Filemon. A primeira que Paulo fala é: porque ouço falar da sua fé no Senhor e do seu amor por todos os santos. Se eu te perguntasse hoje como você é conhecido na comunidade, como as pessoas definem quem você é, será que as pessoas definiriam: não, olha, fulano de tal é conhecido por sua fé e o seu amor? Ou será que fulano de tal é conhecido como sendo um encrenqueiro, como a vizinha que fura a bola das crianças, como aquela que grita com todo mundo na rua, como aquela que faz fofoca, ou como aquele camarada de mau humor que não responde nada a ninguém? Como será que você seria definido pelas pessoas que te conhecem? Porque Paulo conhecia Filemon, mas ele não apenas conhecia, ele ouvia falar. Como é que será que o seu pastor tem escutado de você? E quando eu digo seu pastor, não é apenas o pastor Eliomar, não, né? Como é que Jesus, o Supremo Pastor, tem ouvido falar de você? Será que as pessoas têm motivo para dizer: olha, Filemon é tão bom,
A gente escuta falar dele, ó, pela sua fé, pelo seu amor, que ele tem por algumas pessoas, não é isso? Da igreja dele, não é isso? Ele amava um ou outro, não é isso que está escrito no texto? Ah, não, ali, ó, por todos os santos, sem distinção. Era alguém que se esforçava, era alguém que era conhecido por isso. Era alguém que as pessoas podiam contar nesses momentos. E além de tudo, lá no versículo 6, a gente vê outra coisa também, que diz: oro para que a comunhão que procede da sua fé, a comunhão que procede da sua fé. E quando vem fé aí, não é simplesmente o ato de acreditar, não, né? Não, eu acredito. Não. É em tudo aquilo que fundamenta a vida da pessoa. Quando a gente fala fé em Deus, não é apenas acreditar que Deus existe. Não, é ter certeza que sem Ele a gente não existe. Quando a gente fala de fé nesse contexto, é aquilo que alicerça todo o meu conhecimento, toda a minha visão de mundo. Quando eu acredito em Deus, ele fala a comunhão que procede da fé. Se eu acredito que Deus existe, se isso é fundamental em minha vida, se isso tem orientado todos os padrões que eu tenho seguido, a minha comunhão com meus irmãos vem daí. Porque é muito fácil a gente falar que tem comunhão com um irmão ou com outro quando o cara é gente boa, e a gente vai ver isso lá na frente daqui a pouco. É muito fácil. E quando a pessoa não é? O que a gente faz? A nossa comunhão vai proceder do quê? De um falso sentimento? De algo que seja superficial? Não, a nossa comunhão com os irmãos procede da nossa fé, daquilo que tem sido acreditado. E isso que acreditamos é eficaz no pleno conhecimento. É através disso que a gente atinge o conhecimento mais profundo da palavra de Deus. De todo o bem que compartilhamos em Cristo. De tudo aquilo que tem sido operado. E isso é tão interessante que lá no verso 7, a gente vai ver que o próprio Paulo fala: olha, o seu amor, isso que você tem mostrado para as pessoas aí, ó, de onde você tem sido colocado, lá na sua igreja, Filemão, o seu amor tem me dado grande alegria e consolação. Presta atenção, Paulo não tinha muitos motivos à vista humana para estar feliz. Ele estava preso contra a sua vontade, sem ter cometido um crime que fosse tão grave assim, porque naquela época o culto ao imperador era o padrão. Então ele tinha cometido um crime, mas se a gente olhasse hoje, não tinha assaltado, não tinha matado, não tinha falado mal de ninguém, estava preso de maneira totalmente arbitrária, com todos os motivos possíveis para reclamar. O que é que traria alegria a alguém nessas condições? Não muita coisa. A visita de um amigo, uma comida gostosa, uma piada engraçada, talvez fizesse as pessoas esquecerem daquela situação. Mas Paulo fala: não, olha, o seu amor tem me dado grande alegria e consolação. Sabe por quê? Porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. A gente vai olhando, né? E tem muita gente que a gente não bota muita fé e que é tão importante dentro de uma igreja, que a gente fala assim, às vezes é o último nome que a gente fala, pastor, é o último nome que a gente mantém. Que a gente vai falar assim, ah não, fulano de tal, mas essa pessoa é tão importante dentro da igreja, essa pessoa é que anima, é que recebe a gente com um sorriso assim de bom dia, e você nesse momento lembrou do Cleiton, que muitas vezes nem aparece o trabalho dele. Abraço, Cleitinho, Deus te abençoe, viu? Muitas vezes o trabalho é silencioso, mas isso anima os nossos corações. Isso anima o coração do pastor e mais do que isso, isso anima o coração do próprio Senhor Jesus Cristo, que fica feliz com essas atitudes. E muitas vezes a gente acha que tem que fazer muita coisa para poder trabalhar, para poder alegrar o coração do Senhor. Mas só da gente animar o povo dele, ele já fica feliz. É uma palavra de incentivo, é um eu estou orando por você, é um bom dia. Olha, não fica assim não, que a gente está andando, caminhando junto.
E o próprio Paulo fala, olha que legal, Filemon, você reanima o coração dos santos. Olha as características que esse cara tem. Poxa, volta lá. É um cara conhecido por sua fé, a sua comunhão vem dessa fé e ele reanima o coração dos santos. Poxa, esse é um cara que eu queria andar do lado dele. Pense em alguém que queria ser amigo de Filemon, sou eu. Quantas vezes a gente não precisa de um Filemon do nosso lado, né? Para poder conversar. Só que aí Paulo falou, olha, já falei isso tudo de você, mas não é sobre isso que eu quero conversar. Apesar disso ter me deixado muito feliz, não é sobre isso que eu ainda quero falar com você. É lá no verso 8 ele começa. Pelo que ainda, por isso, ou seja, por conta disso tudo, o que acontece? Mesmo tendo em Cristo plena liberdade para ordenar que você cumpra o seu dever, versículo 9, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo, suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Paulo, como pastor, assim como Jesus Cristo tem em nossas vidas como supremo pastor, tem total liberdade para falar e a gente simplesmente obedecer. Ao invés disso, ele faz um convite. Ele convida Filemon a cumprir aquilo que era seu dever. E todos os dias o próprio Senhor Jesus Cristo nos convida a cumprir. Não impõe, não é por força nem por violência, mas ele vai dando as oportunidades que a gente tem de cumprir o nosso dever. Paulo, ao invés de ordenar, ele orienta. Não simplesmente para que Filemon demonstre obediência de má vontade, simplesmente cumprindo tabela. Sabe, quando você só cumpre tabela, você só age conforme que as pessoas esperam mesmo, conforme que as pessoas não. Ele quer um comprometimento. Ele espera de Filemon que Filemon se comprometa com as palavras que ele deu a ele, com as ordenanças. Da mesma forma, Cristo espera isso de nós. Cristo não espera que apenas abaixemos a cabeça e façamos aquilo da boca para fora, de má vontade. Cristo espera que nós nos comprometamos com as palavras e com as ordens dele. Quando a gente vai abrir a Bíblia lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3, fala assim, ó, nem tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Isso o próprio pastor. Ele vai falando com os pastores aqui, tá? Mas é um exemplo para a gente, porque ele fala como exemplo para o rebanho. Assim como o pastor não deve impor simplesmente a vontade dele sobre um rebanho, nós também não devemos impor a nossa vontade referente às pessoas. Porque nós somos exemplo. Em Tito 2, já que o pastor está projetando aí, vai lá, em Tito capítulo 2, versículo 7, Paulo dá a seguinte dica ao futuro pastor. Olha, em tudo, não é uma coisa ou outra não, tá? Em tudo, seja você, camarada. Você mesmo tem que ser um exemplo para eles. Para eles é quem? Todas as pessoas ao redor. Fazendo o que é bom, no ensino mostra integridade e seriedade. Paulo não fala que, olha, quando você achar que deve, né? Para quem você achar que deve, nas coisas... Não, ele fala em tudo. Seja você mesmo exemplo para as pessoas que estão ao seu redor. E além do mais, fazendo o que é bom. Pode voltar, pastor, só o 7 mesmo. E além do mais, fazendo o que é bom. No ensino, ou seja, quando você estiver ensinando alguém, mostre integridade. Sabe o que é integridade? Não. Sabe aquele leite integral que você compra no mercado? Sabe aquele leite desnatado? Você ferve e você tira a nata. O leite integral não, ele contém todas as propriedades. Quando ele fala integral aqui, em sua totalidade, tem uma operação, tem uma coisa matemática que a gente chama de integral, que é a soma de infinitas partes que fazem o todo. Se não tiver essas infinitas partes, não é algo integral. Quando ele fala é algo integral, é que você possa aplicar durante a sua vida toda, em todos os aspectos. É dentro da igreja? Poxa, que é o lugar mais fácil de ser crente. É lá na sua casa, é lá no seu trabalho, é na sua relação com o seu vizinho, é na sua relação na fila do ônibus. Nós temos que fazer isso de maneira integral.
O convite que Paulo nos dá, a ordenança que Paulo nos faz, é que atentemos para isso em nossa vida. Só que isso não é algo obrigatório. Porque ele fala com Filemon, olha, versículo 8, eu poderia te mandar o que te convém, mas eu não vou fazer isso. Eu vou deixar seu cargo. Por isso mesmo, tendo em plena liberdade em Cristo para ordenar que você cumpra o seu dever, eu posso mandar para você cumprir, mas eu não vou fazer. Sabe o que ele faz? Versículo 9. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Ele faz isso conhecendo o coração de Filemon, sabendo que ele é bondoso, sabendo que ele é amoroso, e Deus confia que pode fazer isso com você. Toda vez que a gente se aproxima de Deus, a gente vai criando atributos que Deus tem. A gente vai sendo cada vez mais parecido. Existe um estudo que um casal, quando passa muitos anos de casado, um vai ficando cada vez mais parecido com o outro. Porque você anda tanto junto que você cria essas mesmas características. Dificilmente você vai ver características separadas. Se a gente pergunta o que é que tem que fazer nessa situação, raramente eles falam uma resposta muito distante. Quando a gente caminha com Cristo é a mesma coisa. E além de tudo, lá no versículo 14, já caminhando aqui para encerrar o capítulo, né? A gente vê, né? No entanto, ou seja, eu queria manter esse camarada comigo, queria eu manter Onésimo comigo, mas olha, no entanto, não quis fazer nada sem a sua permissão, para que o favor que você fizer não seja forçado, mas espontâneo. Devemos agir de modo espontâneo e não forçado no que diz respeito às coisas de Deus. Quando a gente fala das coisas de Deus, isso deve ser um hábito tão grande que seja natural. Ser bondoso com as pessoas, ser educado, tratar bem meu amado aqui, meus amados irmãos. Isso tem que ser algo espontâneo. Por mais que muitas das vezes a gente pense que não dá, isso é espontâneo, é nosso. Nós vamos orar por quem nos machucou. Nós vamos tratar bem quem nos trata mal. Não porque a pessoa mereça, até porque nós também não merecemos ser salvos e Cristo nos salva. Nós vamos fazer isso porque o amor de Deus que habita em nós nos compele, nos deixa constrangidos de tal forma que isso, com o passar do tempo, se torna espontâneo. Isso se torna natural e se torna cada vez mais fácil. Isso vai se tornando algo que faz parte de nós. E lá no versículo 15, porque talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Versículos 16 e 17. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Ele é para mim um irmão muito amado, mas para você ainda mais, tanto como homem quanto como irmão no Senhor. Assim, se você me considera um companheiro, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Paulo vai incentivando Filemon a recebê-lo como um irmão no Evangelho, sem severas punições que um senhor de escravo daria para um escravo fujão. A súplica de Paulo demonstra como as doutrinas do Evangelho se aplicam à nossa vida cotidiana. Eu falei que era um texto com pouca doutrina. Eu não falei que era um texto sem doutrina, falei que era com pouca, comparado aos outros. E nos mostra a aplicação do Evangelho à nossa vida cotidiana, demonstrando a importância da misericórdia e do perdão. São duas ferramentas que devem andar na mão do cristão. Quando você não tiver resposta para a ofensa que você recebeu, use a misericórdia e use o perdão. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 8, nós podemos ler o seguinte texto. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores. 3, beleza. Não deve estar nos exteriores como os cabelos trançados de jóias. Será que eu separei o texto errado, pastor? Não pode.
1 Pedro 3, 8 e 9. Obrigado. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sim, nós todos aqui, igreja, o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não paguem o mal com o mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois vocês sabem que para isso foram chamados e assim receberão bênção por herança. Não faz sentido a gente bater no nosso irmão. Muitas vezes a pessoa chega ferida, igual um cachorrinho. Já viu um cachorrinho que apanhou tanto que quando você vai fazer carinho ele tenta te morder? Muita gente chega assim na igreja, agressiva, chega ainda titubeando. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pagando o mal com o bem. A gente vai pegando essas ofensas, esses insultos, e pelo contrário, a gente vai bendizendo as pessoas. Filemão tinha todos os motivos humanamente para receber mal esse camarada. Ele fugiu, ele prejudicou Filemão financeiramente. Alguns estudiosos do texto bíblico dizem que ele provavelmente roubou alguma coisa de valor para financiar sua viagem até Roma, saindo de Colossos até Roma. Outros já chegam ao fato de simplesmente a perda de um escravo ser algo que gerou um prejuízo financeiro ao seu dono. Por quê? Porque ninguém queria o escravo fujão. Porque ele não ia conseguir vender. E porque essa mão de obra que ele tinha, teve que pagar para alguém fazer. E ainda assim, o que o próprio Paulo fala? Olha, presta atenção no que está acontecendo com você, meu amado. Deixa isso para lá. Sabe, não deixa para depois algo que você pode deixar para lá. Esquece, perdoa. Muitas vezes a gente fica fazendo questão de tão pouca coisa, fica arrumando encrenca com o nosso irmão, com o nosso vizinho, se sentindo prejudicado. E, gente, esquece. Esquece. Não adianta a gente ficar brigando, já aconteceu, já passou, esquece. E Paulo fala lá no versículo 17, olha, se você realmente gosta de mim, se você me tem como um companheiro, recebe-o como se você estivesse recebendo a mim. Então faz o seguinte, se você gosta de mim, toda vez que um irmão da igreja tratar você mal, recebe como se você estivesse recebendo o Guto. Recebe como se você estivesse recebendo o pastor. Recebe bem. Recebe esse irmão com sinceridade. Tratando bem. Sabe, quando a gente vai numa igreja, não sei vocês, mas quando a gente vai na igreja que a gente já fez parte, a gente é tão bem recebido, não sei vocês, eu sou tão bem recebido. Quem esteve aqui na vigília viu o tanto de beijo, de abraço que eu ganhei daquele pessoal de Alvorada. Parece que eles estavam recebendo, encontrando com o próprio Jesus. Eu fiquei feliz. Não por mim. Eu fiquei feliz pelo amor que eles têm por mim, através de Jesus Cristo. Porque através do tempo que a gente passou junto, compartilhou junto, eles puderam ver um pouquinho de Cristo em minha vida e eu vi um bocado de Cristo na vida deles. É isso que foi nos comunicando. Então toda vez que alguém que você não gosta estiver aqui, se você tem alguma raiva de alguém da igreja, por favor, recebe como se estivesse recebendo o pastor na sua casa. Recebe como se essa pessoa fosse alguém que você gosta muito, como alguém que você considera companheiro. E além do mais, versículos 18 e 19, para a gente encerrar. Paulo se oferece a pagar por qualquer dívida de Onésimo. E diz assim, versículos 18 e 19, Filemão 18 e 19. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Não é o outro que está escrevendo, não. Sou eu que estou escrevendo esse texto para você. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua vida, ou para não dizer ainda mesmo a ti próprio, a mim te me deves. Você deve a sua vida a mim mesmo, porque a minha vida não pertence a mim, pertence a Deus. A sua vida pertence a Deus
e tem que ser empregado na vida das outras pessoas. Paulo se oferece a pagar por qualquer dívida. E aqui dívida no sentido de bancário mesmo. Para encerrar com você, eu e você também já passamos pela situação de Onésimo. A gente já deveu demais. Não estou falando de banco não, viu? Você deve o banco, você paga também. Mas a dívida que eu tinha, a dívida que você tinha, era impagável. Impagável. E Jesus fala assim, a Bíblia fala, Jesus riscou a cédula, que era contra mim, contra você. Um dia lá na cruz do Calvário, Jesus falou, olha papai, essa dívida é minha, deixa na minha conta. Um dia Deus falou, esse cara está me devendo, e o salário do pecado é a morte. Aí Jesus veio e morreu por você. Veio e pagou por todas as suas dívidas. E falou, olha, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Um dia nós fomos devedores, assim como Onésimo devia. E alguém escreveu uma carta de amor danada, falando, olha, esse aqui é meu. Não, esse aqui é um filho que eu gerei lá na cruz. Isso aqui é alguém que eu salvei. Eu chamei pelo nome. Era alguém que era inútil para muita pessoa, mas para mim é útil. Não tem como falar isso sem lágrimas nos olhos. Nós estávamos condenados à morte. E alguém escreveu uma carta de um amor inenarrável, de um amor indelével, de um amor que é impossível de ser apagado. E toda vez que eu vejo isso, toda vez que eu vejo o amor de Paulo por Onésimo, eu tenho certeza que é o mesmo amor que Cristo tem por mim e por você. É o mesmo testemunho que ele dá. Deus, se o Guto te deve alguma coisa, tá pago. Deixa na minha conta. Se um dia alguém me perdoa assim, o máximo que eu posso fazer é deixar para lá as dívidas que as pessoas têm comigo. Fulano não me deu bom dia. Que bom, dá bom dia você para ele. Meu vizinho me trata mal. Que bom, trate você bem. Lá no meu serviço ninguém gosta de mim. Que bom. Vai resolver isso de joelho em oração. Para de reclamar e vai cuidar da sua vida. Vai fazer alguma coisa de útil. Vai alegrar o coração das pessoas. Vai fazer algo que contribua para a sua igreja, para a sua sociedade. Filemão era esse cara. A Bíblia não fala sobre o que aconteceu, sobre Filemão ter ou não ter perdoado. Não fala sobre nada disso. Mas lá no versículo 20 e 21, fala assim, sim, irmão, sim, meu amiguinho, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor, ou seja, reanima o que eu tenho aqui no meu coração de novo. E outra, escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que eu digo. O Senhor confia que, apesar dele ter te mandado A, você vai fazer o alfabeto inteiro por amor a ele. Paulo estava confiante demais. E uma confiança tão grande que ele ainda fala, olha, e prepara um quartinho aí, porque quando eu sair daqui, graças às orações de vocês, eu quero ir na tua casa. Da mesma forma, o Senhor Jesus está falando com você. Deixa para lá. Deixa para lá. Vamos ter comunhão com nossos irmãos. Vamos viver uma vida nova. E a gente vai ver que isso foi tão útil, tão útil, tão útil, que o próprio Onésimo, como eu falei, né? Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 9, é portador da carta a essa igreja. É portador de uma mensagem tão excelente que acontece lá em Colossos, convidando as pessoas a se revestirem do amor. Convido você nesse dia, se você não puder fazer nada diferente,
Revista-se no amor. Anima os seus irmãos que estão do seu lado. Anda lado a lado com eles. Seja alguém que fortaleça a fé das pessoas. Esquece se alguém te ofendeu. Perdoa, assim como Cristo te perdoa. Amém? Feche seus olhos. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tua palavra, porque o Senhor fala aos nossos corações, Pai. Porque um dia o Senhor escreveu uma carta de amor. O Senhor escreveu um bilhete, Pai, perdoando nossa dívida. O Senhor escreveu um bilhete se responsabilizando por nós. Não existe demonstração de amor mais bonita que essa. Não existe um presente mais importante e impactante nas nossas vidas, Pai, do que teu sacrifício livrando-nos do castigo que merecíamos. Que possamos ter comunhão com os nossos irmãos na igreja. Que possamos ser conhecidos, Pai, pelo amor, pela obediência, por nossa fé. Que sejamos achados, Pai, na obediência à tua palavra. Que sejamos, Pai, encontrados, Pai, fazendo infinitamente mais, Pai, do que apenas o que o Senhor nos pede. Que possamos fazer de bom grado. Que possamos, assim como Filemon, Pai, restabelecer a comunhão com os nossos irmãos através da fé em quem o Senhor é em nossas vidas. Leva-nos para casa em segurança. Que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo e confirmando essas palavras em nossos corações. É o que nós te pedimos, te agradecemos, gratos por tua palavra ter falado conosco. Em nome do teu Filho amado Jesus, Pai. Amém.